motivo maior de só viver pra teu louvor. Tu, ó Senhor, és abrigo pra mim. Irmãos, vamos ler o Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na congregação, jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tenha em conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas e me impedem a vista. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida, tornem-se atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Dois cânticos bonitos, instrutivos, estaremos cantando neste momento. Primeiro, grande é o Senhor, e em seguida, de todo o meu coração. Ao Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande
eterno sobre toda a terra e céu. Veremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. De todo o meu coração, ó Senhor, eu louvarei e te adorarei. As maravilhas que fazes, ó Deus, a outros direi, eu contarei. De todo o meu coração, ó Senhor, eu louvarei e te adorarei. As maravilhas que fazes, ó Deus, a outros direi, eu contarei. De ti eu me alegro, Senhor, que alegre a ti cantarei. Tu és o motivo maior de só viver pra teu louvor. Ó Senhor, és abrigo pra mim, refúgio terei, seguro estarei, junto ao teu trono de graça, Senhor, eu viverei, descanso acharei, todo o meu coração, na presença de amados irmãos. Recebe a minha canção de amor, oferta suave de um adorador, oferta suave de um adorador. Todo o meu coração, na presença de amados irmãos, recebe a minha canção de amor, oferta suave de um adorador, oferta suave de um adorador, oferta suave de um adorador. Vamos buscar a face de Deus em oração, pedindo que o Espírito dele abra os nossos entendimentos. Oremos. Senhor, Tu és grande, acima de todas as coisas, governa sobre todas as coisas, mas o Senhor é compassivo. O Senhor conhece as nossas necessidades. E neste momento, ó Deus, quando vamos estudar a Tua Palavra, pedimos que Teu Espírito nos dê todas as condições necessárias
para deleitarmos nos teus ensinamentos. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, estamos estudando o livro de Eclesiastes. Trabalhamos o capítulo 1, o capítulo 2. Também já estudamos no capítulo 3. E queremos retornar ao capítulo 3. A partir do versículo 14. Em primeiro lugar, vamos do capítulo 3, do versículo 14, até o versículo de número 22. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo o propósito, para toda boa obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhes sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. O sábio Salomão, ele nos chama, nos convida a refletir sobre a realidade da vida. E ele é mestre em fazer perguntas. Perguntas difíceis. Perguntas que muitas das vezes nós não gostamos de refletir, buscar uma resposta. Ele traz à tona perguntas que muitas vezes nos inquietam. Muitas vezes nós guardamos para nós mesmos. E ele então vai analisando a respeito, vai analisando a vida debaixo do sol, para mostrar que há esperança no nosso viver. A vida é bela. A vida é gostosa de ser vivida. Mas sabemos que neste viver há momentos difíceis, momentos de sofrimentos, desilusões. E no versículo 21,
após ele relatar no versículo 20 que tanto os animais quanto os homens, todos voltam ao pó, no versículo 21 ele coloca: quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Ele coloca: quem sabe se o fôlego de vida do homem vai para cima, vai para os céus, e dos animais para baixo, para a terra? Você, na sua vida, já teve momento que você desejou não ter nascido? Ou já passou por alguns momentos que você gostaria que a sua vida terminasse? Quando nós olhamos personagens bíblicos, nós encontraremos alguns que tiveram momentos de lutas, de sofrimento, de angústia, que desejaram não ter nascido. Outros desejaram que a morte chegasse. Podemos ver o caso de Jó, bastante conhecido a história de Jó, os relatos sobre a vida de Jó. Um homem justo, um homem temente, um homem que não, se desviava do mal, um homem que temos o testemunho do próprio Deus de quem ele era. Mas diante do sofrimento intenso que estava sobre ele, conforme podemos ver no capítulo 3, todo esse capítulo 3, mas vamos aqui destacar alguns versículos. Capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4, depois do versículo 11 ao versículo 16, e por fim, o versículo 25 e 26, veremos como que ele relata o desejo de não ter nascido. Depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso. Ou como aborto oculto, eu não existiria como crianças que nunca viram a luz. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. O livro de Jó, conforme nós já relatamos em outras mensagens, tem também esse gênero literário de sabedoria. Ali vemos um homem sofrendo e na sua dor, diante de tantas lutas e sofrimento, ele tem esse desejo de não ter nascido. Por causa de tanto e tanto sofrimento, e ele não sabia a razão por que estava sofrendo. Mas também podemos ver Elias, depois de um grande feito, servindo ao Senhor, chegou um momento que ele desejou a morte.
Podemos ver em 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 ao versículo 5. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia e veio, e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Podemos ver esses servos do Senhor, dedicado ao serviço do rei. Mas neste momento de lutas, desilusões, ele deseja a própria morte. Vamos ver mais um exemplo. O exemplo de Jeremias, o grande profeta. Jeremias capítulo 20, versículo 14 ao versículo 18. Maldito o dia em que nasci. Não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: Nasceu-te um filho, alegrando-o com isto grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamor pela manhã e ao meio-dia alarido. Por que não me matou Deus no ventre materno? Por que minha mãe não foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza e para que se consuma de vergonha os meus dias? Irmãos, diante do sofrimento, vemos aqui tanto Jó, Elias, Jeremias, mostrando a sua tristeza, a sua decepção com a vida. Tanto Jó quanto Jeremias, desejando nunca ter nascido. Vemos Elias desejando a morte. Mesmo podemos olhar o sábio Salomão questionando a respeito da vida. Será que ao terminar esta vida, o espírito do homem vai para cima, vai para o céu? E o espírito, ou a vida, o fôlego de vida dos animais descem em termo da terra? E no versículo 22 do capítulo 3 de Eclesiastes, ele ainda coloca uma outra coisa, no final do versículo 22, quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Depois que a vida terminar, quem voltará? Irmãos, diante dessas situações, podemos olhar, a Bíblia traz resposta. Voltando mesmo para a vida de Jó, ele mesmo chega à conclusão de que a vida tem sentido, a vida tem esperança, mesmo no meio das lutas, dos sofrimentos, das decepções, há esperança para nós. Vejamos, Jó no capítulo 19, versículo 25 a 27. O que ele escreve agora a respeito da vida?
porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Agora, a esperança, no meio do sofrimento, ele fala que o Redentor, o seu Redentor, vive. E no versículo 27, temos essas palavras: vê-lo-ei por mim mesmo. Então, ele tinha a esperança de ver o seu Redentor. Então, a vida tem esperança. Passamos, sim, por momentos difíceis, mas não podemos desistir da vida, porque há esperança. E Jó depois ele vai falar ainda mais a respeito do significado da vida. Olha o capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 6. O que Jó coloca a respeito daquilo que é a vida? Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vemos agora Jó reconhecendo aquilo que ele falou, que não deveria ter nascido. A sua tristeza do dia em que ele nasceu. Ele reconhece que não deveria ter feito isso. Ele se arrepende. Porque a vida, ela tem sentido. Se olharmos o Salmo 49, versículo 15, nós temos as seguintes palavras: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Então o salmista mostra a esperança da vida. Se olharmos mesmo o próprio Salomão, quando vai descrevendo a respeito do viver neste mundo, no capítulo 12, versículo 7, ele coloca as seguintes palavras: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Então a vida tem esperança. Então nós somos comparados com os animais? Não. E essa é a tônica do sábio Salomão. É mostrar, se olharmos a vida na perspectiva deste mundo, pensamos então que a vida ela não tem nenhum sentido, tudo é desilusão. E se nós estivermos olhando a vida somente da nossa perspectiva humana, nós podemos chegar a um momento que acharmos que não há razão para viver. Mas quando nós olhamos na vida na perspectiva do céu, nós vemos que há razão, há esperança para o viver. E a esperança maior é porque nós cremos na ressurreição, que há uma ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos depois da nossa vida aqui. Vamos ver apenas um texto em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo 10.
e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Então vemos aqui, o Senhor Jesus, Ele trouxe a luz e a imortalidade. Então, o que queremos nesse primeiro tópico aqui é mostrar que a nossa vida, ela volta para o Senhor. Ela sobe. Ela não termina com a sepultura. Mas quero rapidamente abordar um outro item que o sábio Salomão trata. No capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3, Eclesiastes 4, do versículo 1 ao versículo 3. Leiamos. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. O segundo tema que ele aborda é a questão das opressões, das injustiças. E se olharmos no capítulo 3, no versículo 16 e 17, vejamos esse texto, que é interessante para nós olharmos todo o contexto, que agora está trabalhando como as opressões que vêm sobre as pessoas. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Há tempo para todo o propósito e para toda a obra. Mas, nos nossos dias, no meio desta pandemia, quando vemos tantas e tantas coisas acontecerem, não somente o sofrimento das pessoas, as inquietações, pessoas que estão perdendo empregos, empresas, preocupados com o dia de amanhã, mas muitas das vezes, no meio de todos esses sofrimentos, vemos aproveitadores. Pessoas aproveitando do sofrimento, desse momento tão crítico que estamos atravessando. Aproveitando para roubar, para se dar bem, para aproveitar a situação do menos favorecido. E a pergunta é: haverá justiça? No meio de tantas opressões, de tantos desencontros, tantos interesses? Quando muitas das vezes a vida ela não é considerada como sendo algo importante. Se vemos em termos de Eclesiastes, olha o capítulo 4, versículo 8, o que nós temos. Se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque
O que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. Um explorando o outro. O que tem mais posse, explorando o que tem menos. E assim sucessivamente. Deus, em sua infinita graça, misericórdia e justiça, concede ao mundo uma oportunidade sem igual para nós avaliarmos, aquilatarmos as nossas vidas e percebermos que somos iguais, independente da cor, da religião, da nacionalidade, do quanto temos ou não temos. Todos nós estamos no mesmo nível. O mesmo perigo que você está correndo, eu estou também correndo. Todos nós estamos na mesma situação. Não importa que seja brasileiro ou em um outro país. É um momento de humilharmos. Porque diante de tanta sabedoria, ainda não descoberto, ou não foi descoberto a solução para essa pandemia. Temos o desafio para este novo viver, a maneira que vamos viver. Mas no meio de todas essas coisas, ainda encontramos muitos e muitos que são aproveitadores, são opressores. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 7, temos as seguintes palavras: verdadeiramente a opressão faz endurecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Como sairemos desta pandemia? Mais pobre? Tudo indica. Com desilusões? Também. Tantas esperanças se foram. Mas poderíamos sair dessa pandemia com um olhar diferente. Um olhar de compaixão e misericórdia para com os outros, para com os que estão perto de nós. Menos injustiça, mais amor, mais compreensão. Há tantos textos que poderíamos ler, mas eu quero chamar a atenção para um texto que mostra que o Deus soberano, o Deus criador de todas as coisas, Ele fará a justiça e Ele julgará todos aqueles que agem desta forma desleal. Mateus capítulo 25, versículo 31 até o versículo 46. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença,
e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Quero terminar. Fazendo essas duas aplicações. Primeiro, há esperança para nós. Independente da maneira como a vida é, os sofrimentos, as desilusões, tantas e tantas outras coisas. Lembremos, o nosso Redentor vive. E quando chegarmos no momento de descermos à sepultura, a nossa alma, ela vai para o céu. E assim como o nosso Redentor, ele ressuscitou, na sua volta gloriosa, ele irá ressuscitar os nossos corpos para viver eternamente com ele. Segunda aplicação. O que vai acontecer com tantas injustiças? Quando poderíamos esperar as pessoas procurando o bem-estar das outras pessoas. Podemos ver pessoas oprimindo, roubando, pessoas desumanas. Há justiça? Haverá justiça, sim. Este mesmo Rei, Redentor nosso, ele virá. Ele vai julgar cada detalhe. Ele sabe do que está acontecendo. O nosso desejo é que você viva na esperança da glória.
e que você seja um agente de Deus para estar abençoando outras pessoas que estão sofrendo. Que Deus nos ajude. E cantemos neste momento o hino de número 111. Após de o reverendo Marcelino que ore a Deus. Comigo estás, ó Deus, a noite vem, as trevas crescem, o temor também. Socorro tem e vera proteção, porque em mim fizeste habitação. Vem revelar a mim, ó meu Senhor, Divino Mestre, Rei Consolador, o teu amparo em toda tentação, fazendo em mim constante habitação. Andando aqui nas trevas ou na luz, não há perigo estando com Jesus. Medo e pavor não prevalecerão, pois em meu ser fizeste habitação. Ó morte, os teus poderes vão findar, em Cristo os mortos vão ressuscitar, no reino eterno há gozo e exultação, e com Jesus eterna habitação. Mais uma vez, Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de podermos ouvir do Senhor em Tua palavra, que de fato há esperança para nós. Obrigado a Deus porque nos consola o Senhor com as mesmas verdades expressas no passado, aos Teus servos, de forma especial a Salomão, ao observar as realidades do seu cotidiano, vendo tantos sofrimentos, tanta opressão, tanta injustiça, tantas coisas, ó Deus, as quais também vemos em nossos dias, que certamente a Ele trouxe tristeza, e tanto quanto a nós, mesmo fato acontece. Mas, ó Deus, obrigado porque Teu servo pôde olhar com um olhar diferente, olhando para o Senhor, lembrando-se do Senhor, e sabendo que o Senhor dá solução, dá resposta às circunstâncias, ó Deus, que acontecem a cada um de nós. Obrigado, Deus, porque o olhar voltado para Ti nos traz, ó Deus, esperança em tempo de desespero. Nos traz conforto em tempo de aflição. Seja bendito o Senhor mais uma vez por Tua palavra, ó Deus, e pela promessa que o Senhor nos faz, ó Deus, de nos consolar nesses tempos todos que acontecem, aconteceriam e estão hoje acontecendo. Damos-te graças porque nos tens abençoado dessa forma. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja conosco, irmãos, nesses momentos difíceis, nos trazendo paz e tranquilidade. Em nome de Cristo Jesus. Amém.
Oh